Olá bruxas, espero que todos estejam bem. Bom, trazendo aqui mais um vídeo falando sobre bruxaria, sobre as coisas do sagrado, né, ocultismo e mão esquerda. Bom, hoje eu vou falar das faces da deusa e das faces do deus. Já mencionei no outro vídeo, né, falando sobre algumas faces da deusa, né, exemplificando. E hoje eu vou falar das faces relacionadas ao deus, que seria o sagrado masculino, né? A parte masculina aí da natureza, da divindade, junto com a parte feminina. Bom, o que foi popularizado são as três faces da deusa, né? Que são as mais conhecidas: a virgem, a mãe e a anciã. Mas essas são só algumas faces. A gente sabe que a deusa ela tem infinitas faces, infinitas cores, infinitas expressões, assim como Deus também, né? Que seria a parte masculina, né? Os deuses. E cada face dessa tem o seu oposto complementar, né? Então eu falei da virgem, da mãe e da anciã. Só que hoje eu vou falar também da meretriz e da feiticeira. E tem o seu oposto, que seria o caçador, o pai, o ancião, o mago e o amante. E por que cada face dessa é o complementar do outro? Né? Um precisa do outro, um depende do outro. Falando de energia, energeticamente, o sagrado feminino tem uma expressão e o sagrado masculino tem uma expressão também. Aqui eu não estou falando de feminismo nem de machismo, mas de energias, de bruxaria, né? Então, vamos lá. A primeira face é a face da caçadora, que seria a face da donzela. E a sua contraparte é o caçador. E por que que uma face ela precisa da outra? Porque nós somos seres que temos tudo dentro da gente, né? Todas as faces, o claro e o escuro, o dia e a noite, o negativo e o positivo, o masculino e o feminino. Então, uma face dessa precisa da outra para que haja ali um equilíbrio. Por exemplo, a face donzela, ela veio falar sobre vitalidade, sobre os começos, né? É sobre aquele encantamento pelo novo, aquela liberdade, aquela energia para buscar coisas novas, né? É o começo, né? Com empolgação, com muita coragem, né? E o caçador, né? A sua parte masculina, aí faz esse par, né? Esse complemento. E qual é a expressão do caçador? Ele tem o foco. Ele tem ali a disciplina, ele tem o direcionamento frio para atingir o alvo. Então veja como um depende do outro. Uma caçadora, uma deusa da sua face virgem, que ela tem todo esse ímpeto aí do começo, ela tem toda essa garra, toda essa energia, ela precisa da disciplina e do foco para alcançar o seu alvo, para atingir ali a sua caça. Senão ela não vai conseguir. E um caçador sem toda essa empolgação, sem essa intuição, né, esse ímpeto da caçadora, ele é só um caçador frio. Então, ele também não vai conseguir atingir o alvo e não vai conseguir ver a beleza dessa jornada. Então, um depende do outro. Trazendo um pouco para o dia a dia da gente, né, para exemplificando assim para nós, essa face da donzela e a face do caçador seriam os novos começos das nossas vidas, né? Quando a gente começa um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova jornada, né? Aquela empolgação do novo, que precisa dessa empolgação, dessa energia, dessa coragem, dessa vitalidade, mas também precisa do foco, da disciplina, para que aquilo faça sentido, para que aquilo tenha frutos, né? Então, são faces que não condizem com a idade biológica, né, cronológica. Então, por exemplo, uma mulher com uma certa maturidade, né, por exemplo, mais dos seus 50 anos, 60 anos, ela pode estar vivenciando na sua vida pessoal a expressão da donzela, né, começando aí uma nova carreira, um novo relacionamento, uma nova fase de sua vida. São faces que vão se apresentando aí na nossa vida e é importante a gente entender essas diferenças, esses arquétipos, como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Então é interessante estudar essas faces de maneira separada e depois entender como é que elas se complementam.
A seguinte face é a face mãe da deusa, né, que é bastante conhecida, né, as deusas mãe. E o seu complemento, que é o Deus Pai, né, que seria o sagrado masculino. E nessa face de pai, ele é o casal que ele dá continuidade à vida, que nutre, que acolhe. Então, a mãe é aquela que ela cuida, ela nutre os seus, ela acolhe, ela acalenta, ela mantém a ordem do todo. Ela também sustenta o senso de comunidade, né, essa união. Enquanto o pai é aquele que provê, né, a face do pai é aquele que mantém a estrutura, é aquele que provê, aquele que impõe limites, aquele que coloca ordem. Então, falar dessas faces, trazendo para o nosso dia a dia, é até meio polêmico. Por quê? Porque esse combinado aí, né, esse modelo, trazendo para uma família, por exemplo, é o que as grandes religiões, eles aprovam, eles sustentam, né, eles querem impor para as pessoas. Da mãe, aquela que fica em casa, cuidando dos filhos e da casa, e o pai, aquele que provê, que sai para trabalhar, traz sustento e mantém a ordem. Mas falando energeticamente, sim. Falando energeticamente, é assim que realmente funciona. Falando de expressão e de energias, né? A grande mãe é aquela que ela acolhe os seus filhos. É aquela que ela nutre, ela dá o seio que alimenta. Então ela nutre. Ela mantém aquelas pessoas à sua volta. E aqui eu não falo de mãe no sentido biológico, né? Não precisa você ser mãe biologicamente para você vivenciar essa expressão da grande mãe. Aquele momento que você precisa acolher, que você precisa nutrir, que você precisa juntar as pessoas, né? Que você precisa alimentar, seja com a sua palavra, seja com o seu carinho, seja, enfim, o cuidado de várias maneiras, que é uma expressão da grande mãe. E o pai é aquele que sabe colocar os limites, é aquele que mantém toda essa estrutura em ordem, né? Então, o pai precisa da mãe e a mãe precisa do pai. Por que eles precisam um do outro? Uma mãe que só acolhe, só nutre, e ela não tem como manter essa estrutura, ela acaba ficando, essa balança fica desequilibrada. E uma mãe que não sabe ter limites ou colocar limites, ela acaba se doando demais, se dando demais, nutrindo demais, acaba esquecendo de si. Então ela precisa dessa expressão do masculino, que vem do pai, para manter a ordem, para saber estabelecer os limites, para dizer não. E assim como a figura do pai, nessa expressão do masculino, e na figura dessa face do pai, precisa dessa doçura da mãe, dessa sensibilidade. Por quê? Porque senão vira um pai, uma face que é extremamente tirana, que só sabe ditar ordens, ditar regras, não tem essa flexibilidade nem essa sensibilidade. Então, a face mãe, ela precisa da face do pai e vice-versa, né? São opostos que um precisa do outro e os dois ali se complementam. E a gente pode pegar vários exemplos, né, para a nossa vida. Aquele momento que você precisa colocar limites na sua vida e precisa dessa expressão mais masculina, que você precisa de repente manter uma estrutura. Então aqui nesse exemplo dessas faces da grande mãe e do grande pai, trazendo para a nossa sociedade, né, a gente vê muito isso na figura da mãe solteira, né, esses opostos que se complementam, que é em grande maioria na nossa sociedade, né, é a mãe que ela precisa cumprir esse papel dentro de casa, de acolher, de nutrir, e ao mesmo tempo de impor limites, e ao mesmo tempo de prover aquela casa. Então ela tem ali as duas expressões. Isso é legal? A gente vê esse exemplo muito vivo, né, nos dias de hoje, mas a gente sabe que o ideal é que não exista essa sobrecarga, né, não exista esse acúmulo de funções, porque aí gera uma sobrecarga, gera um desequilíbrio, gera um cansaço. Mas é um belo exemplo, né, de como a energia masculina ela precisa da feminina e vice-versa, porque só a tirania sem a sensibilidade fica intragável, insuportável, né? Assim como só a sensibilidade, só a nutrição, só o se doar, você acaba se doando demais, ficando sensível demais e não sabe impor limites. E a outra face, que é bastante conhecida também, né, é a face anciã e a face do ancião. E essas faces, elas vêm nos falar muito sobre a ancestralidade, sobre o fim de ciclos,
A gente está sempre vivenciando fins da nossa vida, né? Encerrando ciclos e começando outros aí. Então a gente vai passeando por essas faces quando a gente começa a observar. A gente encerra um ciclo e começa outro, aí vem a energia do ancião e da anciã, e depois uma energia de donzela. Então essas faces, elas estão ali sempre fluindo, né? Essa dança das faces. É interessante observar isso. Mas a anciã, ela é aquela que detém todo o conhecimento, né? Ela observa ali a sua vida, ela tira as lições, ela conhece os mistérios, ela tem bastante carga de vida, né? Muita bagagem de vida. E o ancião também tem toda essa bagagem da ancestralidade. E essas faces, por que que elas se complementam? A anciã, ela detém esse conhecimento, e o ancião é ele que é como se fosse o guardião, né, de todo esse conhecimento. Então, todo esse conhecimento, essa intuição viva e sagrada da anciã, das deusas anciãs, toda essa soberania, toda essa inteligência, essa astúcia, esse conhecimento. A anciã é aquela que ela sabe ensinar a mãe, sabe ensinar a donzela, porque ela tem muita bagagem de vida. Ela passou por várias coisas, então ela sabe muito bem ensinar. Mas para isso ela precisa desse direcionamento do ancião, que é de organizar todo esse saber e conseguir passar diante e conseguir preservar. E por que tem a ver com fins, né? Porque é uma fase de introspecção, né? Tanto a anciã como o ancião, eles estão ali observando toda a sua vida, tudo que fizeram, as lições, os erros, e ali eles conseguem encerrar ciclos com dignidade. E isso em qualquer fase da vida, né? Você pode ser muito jovem e vivenciar aí um fim de ciclo, o fim de uma fase, seja uma mudança, seja uma mudança imposta, né? Muitas vezes mudanças dolorosas que vêm pra gente, e é preciso a gente fazer essa análise, essa introspecção, ruminar sobre o que foi que aconteceu, as lições que eu aprendi, e encerrar esse ciclo de maneira digna, preservando o que tem que ser preservado e deixando ir o que não faz mais sentido. Essa é a complementabilidade do, se nem se existe essa palavra, enfim, do ancião com a anciã. E entrando em outras duas faces que não são tão faladas, tem a face da meretriz, né, a grande meretriz, né, e do amante, que é o grande casal alquímico, né, que é a deusa na sua face de meretriz, de prostituta da Babilônia, e o Deus na sua face de amante, sedutor, né, que contém ali o fogo sagrado. E a face dessa deusa é aquela que ela é o fogo puro, né? Ela sabe muito bem o que ela quer, ela instiga ali os desejos, ela é a deusa do magnetismo, da luxúria, ela é livre e ao mesmo tempo ela é selvagem, porque ela sabe muito bem o que ela quer e ela instiga. O amante é aquele lado selvagem também, mas que dá vazão a tudo isso. Então, um precisa do outro. A deusa, na sua face de meretriz, ela é a amante sagrada, né? É a meretriz sagrada, a prostituta sagrada. Então, ela conhece todos os segredos da luxúria, dos encantamentos, do magnetismo, e o Deus é aquele que coloca tudo isso em prática. Os desejos mais ocultos, os desejos, os devaneios, os desejos, as fantasias. É ele que coloca tudo isso em prática, que faz as pessoas, né, darem vazão a isso tudo, aos seus instintos, né, a sua parte selvagem. Então a deusa instiga e o Deus coloca em prática. É o grande casal alquímico, é o grande casal do prazer. É aquele casal do fogo sagrado que mantém a chama viva, né, a chama da vida, o tesão pela vida. Então um precisa do outro, um depende do outro, para que isso, para que tenha essa explosão de prazer, né, de desejo, de liberdade. E a última face que eu venho trazendo para vocês é a face da feiticeira e do mago, né? Seria a bruxa e o mago, a feiticeira e o mago. A face da deusa, que é a bruxa, que é a grande feiticeira, essa grande feiticeira, ela não pede licença, né? Ela busca o conhecimento. Ela busca o conhecimento das ervas, o conhecimento dos ciclos.
Ela busca todo esse conhecimento sagrado e ela não pede licença, ela simplesmente vai, porque ela sabe da sua essência. Ela sabe o que ela quer, ela sabe dos processos, é a grande feiticeira do astral, é a grande bruxa. Então ela não pede licença, ela sabe muito bem o que ela busca o que ela precisa, ela não se intimida, né? Então se ela tem que aprender algo novo, ela vai destemida, com foco, com coragem, sem medos, né? Ela é destemida, ela é corajosa, ela sabe enfrentar as suas sombras. E assim ela vai adquirindo ali a sua sabedoria e conhecendo os mistérios. O mago, ele é aquele que conhece os símbolos. O mago, na verdade, ele também é o grande guardião das grandes tradições. Então, a deusa, ela detém todo esse conhecimento. E o conhecimento do mago é o conhecimento... É o conhecimento burocrático, por assim dizer, né? Ele conhece as tradições, ele organiza ali as ordens, ele organiza as tradições, ele conhece os símbolos, ele conhece o sigilo, seria aquele conhecimento mais acadêmico, mais frio, que seria o feminino, que é mais intuitivo, mais fluido, e o masculino, que seria mais o foco, a racionalidade. Então, tanto a feiticeira como o mago, eles precisam um do outro, né? Falando de magia e de expressão. Por quê? Porque é uma feiticeira, que ela detém todo esse conhecimento, mas ela não consegue organizar, ou ela não tem essa racionalidade de saber usar ali todo o conhecimento que ela sabe. Por exemplo, se ela detém um conhecimento enorme sobre ervas, mas ela não sabe para que serve essa erva, para que serve aquela erva, esse conhecimento de organizar vem do masculino, né? Toda essa estrutura. E o mago, né, ele detém todo esse conhecimento acadêmico, ele é o grande guardião das grandes tradições, né, da filosofia, dos símbolos, mas ele precisa da grande intuição sagrada da feiticeira, essa intuição, essa fluidez, os sonhos, né, toda essa parte onírica, essa parte intuitiva, para que tudo que conhecimento que ele tenha faça sentido, né, tenha esse toque da magia. Então, tanto nós temos essa face feiticeira como a face mago. É aquela mulher que ela segue a sua intuição, mas ela vai estudar para entender se aquilo faz sentido. É a racionalidade versus a intuição, né? É a feiticeira unindo-se com o mago. E essas duas faces, elas juntas formam esse grande casal de poder. E por que é importante a gente entender dessas faces, né? Por que fazer essa separação para depois juntar? Bom, historicamente, o que é que foi ensinado pra gente? Que a gente se separe, né? Coisas de menina, coisas de menino. Isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de homem. Então foi feita essa separação, né, que provém dessa dualidade, né, tudo muito imposta por religiões, enfim, várias questões. E a grande dualidade que a gente tem é o bem e o mal, né, Deus e o diabo. Tudo que é bom provém de Deus, tudo que é ruim provém do diabo. Então essa dualidade, ela se estendeu em muitos aspectos, inclusive sagrado feminino e sagrado masculino. Então, essa separação, ela torna as pessoas fracas, porque já se sabia que essa união sagrada é muito poderosa, porque um precisa do outro, né? Então, foi instigado e estimulado essa dualidade para que houvesse essa separação. Então, o que é que a gente cria, o que é que foi criado? Seres humanos e pessoas fracas, adoecidas, com muitas questões, porque imagina um homem que não reconhece a sua parte feminina, ou que não se permite ter uma expressão que a gente sabe que vem ali do feminino, né? Então é um homem que ele só expressa essa masculinidade e acaba ficando adoecida. Assim como uma mulher que tem ali a sua parte masculina, que ela abafa, que ela é cheia de imposições e de regras, ela não dá vazão para essa sua parte masculina e vice-versa. Tem mulheres que são extremamente expressam a energia masculina e não se permite ali vivenciar uma energia feminina porque acha que é uma fraqueza. Assim como tem homens também que expressam muito bem essa energia feminina, mas se reprimem por um medo, por uma imposição da sociedade. Isso foi estimulado pra gente. Mas nós somos o quê? Unidade.
né? Então, esse senso de unidade, de sermos um só, foi retirado da gente. Por quê? Porque esse conhecimento antigo já se sabia que era muito poderoso. Tanto é que muitas tradições antigas, né, muito conhecidas desde a antiguidade, fazem um ritual sexual, né, ou o hierogamos sagrado, que é o que? A união da taça com o atame. É o cálice sagrado e a faca sagrada, né, o punhal sagrado, que é simbolicamente a taça seria o útero e a espada, a faca, o atame seria o falo, né, o órgão sexual do homem. E eles unidos, eles fazem o quê? Eles geram vida. Então, essa união sagrada, ela precisa estar constantemente sendo feita e alimentada, né? Essa magia sexual que é extremamente poderosa. E aqui eu não estou falando de sacanagem, nem de putaria, não. É a energia sexual que dá continuidade à vida. E todos os povos antigos contemplavam essa ritualística, né, de fazer essa união, seja fisicamente, seja simbolicamente, da união do sagrado masculino com o feminino. Para quê? Para que exista essa unidade, para que a gente integre todas as nossas partes, porque sem uma dessas partes nós somos seres incompletos, né? Se eu não reconheço o masculino que tem em mim e não dou vazão, eu vou ser uma mulher incompleta, e vice-versa. Por exemplo, se eu sou uma mulher que eu expresso só o sagrado feminino, só a feminilidade, só a expressão da lua, do feminino, é muito bom. Mas com o passar do tempo eu vou me tornar uma pessoa extremamente sensível, nos relacionamentos provavelmente dependente emocional, uma pessoa apática, né? Porque tudo em excesso faz mal, né? Tanto a escassez como o excesso. Então, essa energia somente feminina exagerada, ela traz essa apatia, essa sensibilidade exagerada, a dependência. Então, você não tem aquele foco, aquele fogo da energia masculina para ir atrás dos seus objetivos. Então, a balança fica desequilibrada. E uma pessoa que expressa só a energia masculina, exageradamente, ela vai se expressar de maneira muito agressiva, de maneira muito autoritária, né? É uma pessoa que não vai saber expressar ali os seus sentimentos, não sabe amar, não sabe receber amor. Então, acaba se tornando uma pessoa extremamente fria, extremamente racional, extremamente seca, extremamente difícil de conviver. E isso atrapalha em tudo, porque a gente precisa das duas energias. Essas duas energias precisam existir dentro da gente, coexistir em equilíbrio. Isso que a gente chama de unidade, é o que a gente busca como mago, como bruxa, essa unidade de todas essas faces que existem dentro da gente, para que haja esse equilíbrio, né? E buscar essa unidade é uma grande missão, né? Principalmente quando a gente fala de mão esquerda, porque é o autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe muito bem como dosar. Quando é que eu tenho que ser mais sensível, quando eu tenho que ser mais dura. Quando é que eu tenho que usar mais da minha sensibilidade, quando é que eu tenho que usar da minha agressividade. Lembrando que todas essas partes que a gente tem dentro da gente são sagradas. A gente precisa contemplar, né? E quando a gente tem noção de todas essas nuances, todas essas faces, a gente sabe muito bem como usar e a gente mantém ali um certo equilíbrio, né? Isso se chama unidade, né? Sem se reprimir, sem colocar para debaixo do tapete certas coisas, sabendo se expressar livremente. Então, essa separação trouxe realmente pessoas adoecidas, porque imagina um homem que tem uma certa sensibilidade e ele não quer se expressar porque ele sabe que ele vai ser julgado, né? É uma pessoa infeliz, é uma pessoa frustrada, né? Ou imagina uma mulher que de repente quer fazer coisas, quer se expressar de uma maneira mais enérgica, mais agressiva, ela vai ser sempre taxada, né? Por quê? Pela imposição, por não ser coisa de mulher, por várias questões, né, que a gente vê na sociedade, esse adoecimento do masculino, do feminino, dessa separação que houve. Então, a nossa grande missão é buscar essa unidade, buscar essa união dessas faces. Então, entender essas faces dos deuses que a gente cultua, né? Cada deus e cada deusa, ele tem ali a sua expressão. E buscar conhecer mais profundamente essas faces é um grande trabalho de autoconhecimento.
para o nosso entendimento, né? Para a gente chamar cada vez mais essa unidade, né? O que é essa unidade? É sermos completos. Se a gente renega o nosso lado masculino, se a gente renega o nosso lado feminino, nós nunca seremos seres inteiros, nunca seremos seres divinos, que é o que a gente procura na mão esquerda, né? É a divinização, ou seja, sermos deuses, né? A ideia de que somos deuses. Então, para sermos deuses, precisamos ser tudo, buscar essa unidade. Afinal de contas, a gente interage com a natureza, com o universo. Somos o micro, né? Que somos esse reflexo do macro. E o que é o macro? É o universo, é a natureza e é tudo. E a natureza é tudo. Ela é o dia, ela é a noite, ela é os 4 elementos. Ela é o quente, o frio, a luz e as sombras. Então, por que eu vou, se eu tenho consciência disso, por que eu que sou mulher vou renegar o meu lado masculino? Né? Por que um homem vai renegar o seu lado feminino? Como se fosse algo feio. A gente precisa integrar. Quando a gente integra, a gente tem mais equilíbrio, a gente tem mais saúde, a gente tem um mental mais equilibrado, a gente consegue viver melhor e mais feliz. Então, vamos buscar essa unidade, fazer essa integração desses opostos complementares. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.